Essa obra não vai parar. Essa obra não vai parar. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja é de valor. Você é tu que começou no coração de Deus. Esse bairro seguro, igreja de valor. Maravilha, alegria, igreja de valor. Produzindo família, a presença do Senhor. Em canção transformada, nessa igreja de valor. Pois aqui gente pregando o evangelho do amor. Se você também deseja conhecer o Salvador, faça parte dessa igreja. Essa igreja é do Senhor. Oh, nada em viver, é uma igreja fervorosa e cheia de poder. Nada em viver, é uma igreja fervorosa e cheia de poder. Vitorioso e vencedor. Vamos louvar o Senhor Jesus nessa oportunidade. Em seguida a gente traz aqui uma palavra. Se os irmãos conhecerem, os irmãos louvem este louvor. Deus abençoe Abraão Oliveira, meu primo, que está assistindo a gente. Deus abençoe. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle na palma, oh glória. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero, com mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Ele tem o controle. Calma em suas mãos. Ei, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Todos nós com alegria. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, e o produto da oliveira vida, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira vida, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh glória, o choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Creia! Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Diga! Ainda
você. Às vezes, as batalhas da vida vão nos sufocar, mas saiba, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O cenário será mudado, porque Deus tem o controle na palma das suas mãos. Glória! Que a figueira não floresça, que não haja fruto do produto. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda ela não floresça, ainda que o fruto da vide não produza, a oliveira minta, todavia eu, você, nós iremos nos alegrar em um único Deus verdadeiro, que tem a chave de Davi na mão, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aquele que tem o poder de mudar o cenário, que tem o poder de mudar a tua vida, que tem o poder de te restaurar, de te renovar e de te colocar de pé na presença dele. Se alegre na presença desse Deus nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Nós vamos estar meditando neste momento na palavra do Senhor. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 13. Nós fizemos uma leitura a partir do versículo de número 21. Não vou me estender muito para a gente também ministrar a ceia e também fazer a apresentação da criança. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Meus queridos irmãos, quando nós observamos esse texto sagrado, Jesus aqui, ele vai revelar em um período cerimonial, em um período onde Jesus estava reunido com seus discípulos para participar da mesa. Eu costumo dizer em afirmar que Judas Iscariotes, ele participou da Páscoa, mas ele não participou da ceia. Isso é muito importante que nós tenhamos conhecimento. Quando ele come desse pão, este pão era o período ali da cerimônia da Páscoa. Porém, quando foi no momento da ceia, antes dos discípulos cearem ali, daquele ato memorável da qual Jesus estabeleceu para que nós fizéssemos todas as vezes em memória de mim. É importante que essa expressão, todas as vezes, nós possamos meditar, porque há quem pense que a ceia é apenas uma vez por ano, mas na verdade Jesus ele não estabeleceu isso, mas ele disse: fazei todas as vezes em memória de mim. E é importante que nós possamos realizar este ato cerimonial, porque aqui está uma simbologia do sangue e do corpo de Jesus. Também é importante falar para os irmãos que não é como, por exemplo, uma certa religião, que eu não sou de estar citando o nome de religião, que diz que quando vai participar do momento da ceia, eles diz, pega o pão e diz
diz: aqui está o corpo de Jesus. Não. Ali está tipologicamente o corpo de Jesus. É um símbolo. Também, ao pegar o cálice, eles afirmam em dizer que ali está o sangue de Jesus. Não. É tipologicamente o sangue de Jesus. Não é literário. Então é importante que nós tenhamos conhecimento disso. Jesus está reunido à mesa, e naquele momento da mesa, alguns segredos é revelado. Existem as revelações na mesa. Uma das primeiras revelações que vai acontecer ali, Jesus vai revelar para Pedro que ele iria negar ele. Vai dizer para ele, isso é você ler entre os evangelhos, que você vai identificar o que eu estou falando no período da última ceia. E ali Jesus revela que um que estava ali iria negar. E vai dizer ainda, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. É importante que esse galo, a quem não entenda, pense que esse galo está falando do animal, mas não era. Mas era sim daquele instrumento que se usava pelos sentinelas, quando ficava em cima do muro, para vigiar a cidade, porque avistando qualquer adversário ou nação inimiga para guerrear contra a nação do povo de Deus, o sentinela que estava ali em posição de guarda em cima do muro, ele tocava aquele instrumento que se chamava galo. Então aprenda isso hoje aqui. Então a Bíblia vai mostrar que neste período vai haver revelações. Esta foi uma delas. Só que Pedro, ele não acreditou, porque às vezes a gente não acreditamos que somos imperfeitos e fracos, e nós temos que reconhecer isso, que nós somos imperfeitos e fracos. E Pedro não acreditava que iria chegar a este ponto de negar a Jesus, porque ele achava pela intimidade que ele tinha com Cristo que seria impossível. Por isso que ele diz: não, Senhor, de maneira alguma. E nós sabemos que quando está no momento ali em que Jesus está sendo conduzido para a prisão, para ser preso, Pedro se esconde na fogueira que estava acesa em um grupo de pessoas que estavam ali. E alguém olha para Pedro e fala assim para ele: tu és o dele. Ele diz: não sou um dele, eu não conheço, eu nunca vi este homem. Ele começa a negar a Jesus. Mas outro vai dizer: tu és um dele, porque a tua voz denuncia que tu és um dele. Porque, irmão, quem anda com Cristo fala igual a Cristo. O linguajar do crente, ele é totalmente diferente. Você percebe que nos tempos bíblicos existia uma certa identificação. Primeiro, se identificava pela forma da cultura, pelas vestimentas. Você não iria nunca ver um judeu sem barba. Você nunca iria ver um judeu sem uma vestimenta com um tipo de vestido. Por isso que quando Judas trai a Jesus, vende ele por 30 moedas de prata, ele vai identificá-lo. E a forma de identificar Judas foi fazendo o quê? Dando um beijo na sua face, dizendo: eu vou beijar a face, para identificar que é ele. Há quem diga que essa identificação foi por conta do horário, porque o cenário estava escuro. Mas você precisa entender que existiam tochas acesas ali. Eles não iriam para um ambiente de oração como estava ali no Getsemane, sem que eles estivessem com certas iluminação. Então não tem essa base para sustentar isso. Porém, ele identifica pelo beijo no rosto, porque todos eram muito parecidos. Porque quem anda com Jesus é parecido com ele. Quem anda com Jesus adquire de Jesus os seus ensinamentos e anda com ele, andou, fala com ele, falava. A palavra do crente, ela é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência do maligno. E em Jesus há uma verdade, ou seja, há a verdade, não uma verdade, mas a verdade. Por quê? Porque ele é a verdade. Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Voltando para o texto, nós vamos identificar aqui que Jesus também fala que um dos que estavam ali à mesa ia ser o traidor. Começam-se as interrogações. É como nos dias de hoje. Às vezes Deus usa
alguém na igreja para entregar um recado, e muitas das vezes é um recado de vigilância, é um recado de colocar a casa em ordem, é um recado de melhorar a sua vida, logo começa dentro do ambiente, olhar para o outro. Eu acho que essa palavra deve ser para fulano, eu acho que essa palavra deve ser para ciclano. Esse cenário aconteceu neste período aqui. Um começa a olhar para o outro e dizer: quem será que vai trair? Quem será que é o traidor? E o diálogo começa aqui a acontecer. Só que o texto que nós lemos vai identificar que um discípulo, que é muito importante, eu quero deixar aqui aberto para vocês estudarem depois, porque há quem diga que o discípulo amado é João, mas eu quero deixar aberto aqui para você estudar, pesquise se esse discípulo amado é verdadeiramente João, e depois você me fala alguma coisa. Mas nós vamos ver aqui a partir do versículo de número 26, diz assim: Jesus respondeu: é aquele. Mas vamos voltar um pouco atrás, versículo 25. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, não identifica quem deles aqui, disse-lhe: Senhor, quem é? Ele coloca o peito, a cabeça no peito de Jesus. Isso fala de intimidade, e ali pergunta para Jesus: quem é? Ou seja, este discípulo era um curioso. Ele queria saber quem era entre os discípulos ali, queria ser o traidor. Então começa-se ali a interrogação. Porém, este discípulo aqui, ele tem um prazer. Este discípulo aqui, ele tem a oportunidade de antemão receber a revelação particular de quem seria o traidor. Também o próprio Jesus vai dizer para ele: eu vou te dar um sinal da qual tu vai identificar quem é o discípulo traidor. E o sinal está no versículo a partir do 26. Jesus respondeu: é afirmação, aquele a quem eu der o bocado molhado. Preste atenção. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Dentro dessa observação aqui, bom, talvez os irmãos nunca perceberam, mas na cultura judaica se tinha ali uma regra, e a regra era essa: quando se queria dar, por exemplo, informação de algo para o grupo que estava ali reunido para participar de uma ceia, ou melhor, de uma Páscoa, corrigindo minha fala, se pegava ali um pedaço de pão e molhava, e entregava para aquela pessoa. E quando entregava aquele bocado de pão molhado, aquele pedaço de pão molhado, que ainda não era o pão da qual eles iriam participar da ceia, mas sim o pão da Páscoa, o que acontece aqui? Se identificaria a informação que queria passar de alguém que estava reunido ali. Então a forma de Jesus revelar quem era aquele que iria trair, Jesus pega um pedaço de pão, molha ele e leciona, entrega, conduz para quem? Para Judas. E a Bíblia diz que Judas, ele pega aquele pão molhado, aquele bocado de pão molhado, ou seja, e comeu. Perceba, imagine a sabedoria de Jesus. Se Jesus tivesse revelado a todos que estavam ali na mesa e dissesse assim: olhe, o traidor será aquele que eu pegar o bocado molhado e entregar em sua mão. Quem é que estenderia a mão para pegar? Ninguém, irmão. Ninguém iria pegar o pão. Por isso que Jesus revela secretamente, como está no versículo 25, aquele discípulo que inclina a sua cabeça sobre o peito de Jesus, e Jesus disse-lhe: Senhor, quem é? Aí Jesus vai dizer para ele, no versículo 25, Jesus responde: é aquele a quem eu dei o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas
Iscariotes, filho de Simão. Se Jesus diz assim, olha, quando vocês veem aquele que estender a mão sobre esse pão selecionado, que eu estou selecionando aqui, o bocado molhado e entregar, e esse que pegar, é esse o traidor. Eu faço uma pergunta para você. Se você tivesse reunido nessa última Páscoa, da qual Jesus participou, em seguida a última ceia, deixa eu perguntar uma coisa para você. E Jesus dissesse assim, olhe, aquele que eu der o bocado molhado é o traidor. Sendo tu traidor, tu pegaria o pão? Não, você nem iria estender a mão, mas Jesus só revela para um. Então quando Jesus entrega o pão, ele estende as mãos e pega daquele bocado molhado e come daquele pão. Ali estava um sinal da qual Judas Iscariotes era o traidor. E a partir deste momento que ele come deste bocado de pão, não pense que ele continua à mesa. Não, ele se levanta e já vai agora vender Jesus por 30 moedas. É importante que os irmãos tenham este conhecimento. O versículo de número 27 diz assim: e após o bocado, entrou nele Satanás. Perceba, a partir do momento que Judas estende as mãos para pegar do bocado molhado, que é aquele pão que Jesus deu como sinal para identificar o traidor, a Bíblia diz que quando ele pega daquele pão, na mesma hora, Satanás entrou nele. Então a partir desse momento, Judas aí se levanta e vai fazer aquilo que já estava no seu coração: vender a Jesus por 30 moedas. Repetindo o versículo 27: e após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazei? Fácil, depressa. Ele se levanta na mesma hora e vai em direção para vender a Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, não saindo do texto, mas para trazer uma aplicação para você. Se você soubesse o que tem de gente que te vende, não é brincadeira, irmão. Se você soubesse o que tem de gente que queria tua cabeça numa bandeja, não é brincadeira. O que tem de pessoas que na sua presença ri para você, te abraça, mas nas tuas costas está apunhala, não é brincadeira. O que tem de pessoas que, se Deus abrisse a tua visão para ver, tu ficaria pasmado. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque há uma proteção de Deus da tua vida. O Salmo 91 não é um salmo por acaso, há uma proteção. E eu digo mais: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido e nem atingida. Fique em paz, Deus está cuidando de todos os detalhes da sua vida. Mas voltando aqui, Judas sai depressa, porque ele tinha pressa. Porque tem gente, irmão, que para praticar o mal tem pressa. Tem gente que se apressa a fazer o mal. Para fazer o bem, é resumido, pensa 1000 vezes para fazer o bem para alguém, mas para fazer o mal, sai apressadamente para fazer o mal. Ai de nós, irmão, se o Senhor não estivesse cuidando de você. Ai de nós, se a mão de Deus não estivesse sobre a nossa vida, irmão. A gente já tinha sido engolido vivo. Mas o Senhor te guarda, te protege 24 horas por dia. Tu está em casa lavando a louça, uma proteção de Deus. Tu está em casa arrumando a casa, uma proteção de Deus. Tu está no colégio, uma proteção de Deus. Tu está no teu trabalho, Jesus está te protegendo daqueles invejosos que queriam ter um emprego. Oh, glória ao nome de Jesus. Aonde tu estiver, Jesus está te guardando. Tu está no carro, está pilotando a moto, está na rua, está onde for, há uma proteção de Deus te guardando. É por isso, irmão, que nós estamos de pé. Nós estamos de pé não é porque nós somos melhor do que ninguém, não. É porque há um Deus que nos protege, há um Deus que nos guarda, há um Deus que não dorme. O nosso Deus não é um Deus qualquer. Ele não é um Deus que tem olhos e não vê. Ele não é um Deus que tem ouvidos e não ouve. Ele não é um Deus que tem mão e não apalpa. Ele não é um Deus que tem pés e não anda. Ele tem pés, ele anda, ele tem mão, ele apalpa, ele tem boca, ele fala, ele tem olhos, ele vê. Ele é um Deus que te guarda. Então fique em paz. Se tranquilize. Deixa quem quiser se levantar contra você. Ah, pastor, é isso, mas alguém na minha parentela está
você não conta, não tem problema. Ah, mas tem alguém que quer ver a minha ruína, quer ver a destruição do meu lar, da minha família, do meu casamento, tenta até fazer até obra de feitiçaria, de macumbaria, mas se tu estiver na presença de Deus, nenhum mal adentrará a tua tenda, porque haverá uma proteção de Deus na tua casa, na tua família, para a glória do nome de Jesus. Em Cristo nós temos uma segurança garantida. É por isso que servir a Deus é a melhor coisa. Se você serve a Cristo verdadeiramente, se aonde você serve a Cristo é um lugar onde prega Cristo, fala de Cristo, coloca Ele como centro de todas as coisas, prioridade de todas as coisas, acredita na morte e ressurreição de Cristo, vive o Evangelho como verdadeiramente ele é, saiba que você está seguro, saiba que você está segura, saiba que Deus estará cuidando de você. Ele sai apressadamente, leia comigo, me acompanhe se possível, o versículo de número 28. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o que propósito lhe dissera isso. Porque eles não entenderam naquele momento ali. Mas Jesus conhece o que ninguém conhece, não. Jesus vê o que ninguém vê. Nós só temos a capacidade de ver o que está diante dos nossos olhos. Deus, ele vê além daquilo que os nossos olhos humanos podem ver. A gente somos tão limitados, irmão, que a gente olha para essa parede do lado, a gente não vê o outro lado aí. Se a gente fecha essa porta da frente, a gente já não enxerga a rua. Quem diz que Deus tem isso, irmão? Ele vê até o que está por trás da parede, irmão. Porque os olhos dele é como chama de fogo. Não é chama de fogo, é como linguagem figurativa. É como chama de fogo. Se está falando que nada diante dele é oculto. A Bíblia diz também no livro da escatologia que há um mar, irmão, de vidro, ou seja, um mar transparente, de águas transparentes. Ou seja, isso está trazendo uma linguagem figurativa, interpretativa, que nada é oculto diante dos olhos dele. Ele vê todas as coisas. Ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém pode não fugir da presença de Deus. O salmista falou isso. Ainda que eu colocasse, fosse lá das profundidades, ele me viria, ele me contemplaria. Jonas estava lá no leito da baleia, mas Jesus estava vendo ele lá dentro, estava cuidando dele lá dentro. Não importa, irmão, aonde o ser humano está, ele está vendo você 24 horas por dia. Você pode correr do olhar humano, mas do olhar de Deus ninguém se esconde. Eu posso me esconder do olhar humano, mas do olhar de Deus eu não posso me esconder. Deus está me vendo. E sabe o que me chama mais atenção, irmão? É que eu me esconder do olhar do homem, eu posso me livrar de algumas coisas, mas eu não tenho como me esconder do olhar de Deus. E do olhar de Deus, irmão, se eu tiver com a vida troncha errada, eu vou pagar consequência, porque diante dele tudo é transparente. Ninguém se esconde do olhar de Deus. Cuidado, vigie, tenha atenção, porque Deus está te vendo 24 horas por dia. Versículo de número 29. Porque quando Judas tinha a bolsa, tome atenção, porque quando o texto diz que Judas tinha a bolsa, Judas era aquele que cuidava, irmão. Judas cuidava das coletas, daquilo que se trazia, das moedas que se trazia, das contribuições que se trazia. Para trabalhar numa área dessa tem que ter confiança. Então Jesus tinha confiança em Judas. Jesus confiava em Judas. Jesus acreditava que Judas poderia mudar o caráter dele. Há muitas doutrinas por aí, irmão, que eu fico olhando e, meu Deus do céu, há uma doutrina chamada do determinismo. Há tanto tipo de doutrina que eu fico pasmado. Há uma doutrina que
eles aplicam dizer que Judas tinha mesmo que ser traidor, porque estava determinado que ele fosse. Calma, não é bem assim. Você já imaginou, irmão? Jesus ele veio para dar salvação. Jesus veio para salvar. Jesus veio para libertar. Jesus veio para tirar a gente das condenações desse mundo, para nos tirar das trevas para a luz. Como é que haveria determinação de pessoas que iriam para o céu ou para o inferno? Jesus veio salvar a todos. O sangue dele derramado na cruz foi para todos. O resgate da alma é para todos. Jesus tentou mudar o caráter de Judas, mas o caráter não é uma coisa que a única pessoa que pode mudar é nós mesmos. Se você não muda seu caráter, não tem que mude. Até no momento da traição que Judas chega e dá um beijo na face de Jesus, Jesus ainda pega na mão de Judas e fala: amigo, aqui vieste. Quando ele fala: amigo, aqui vieste, ali foi a última oportunidade que Judas teve. Judas poderia ter retrocedido, poderia ter voltado. De alguma forma Jesus cumpriria aquilo que estava escrito a seu respeito. De alguma forma Jesus iria para a cruz, porque era necessário que ele derramasse o seu sangue. Mas Judas teria sido salvo. Mas não, a consequência da traição é terrível, irmão. Isso é em todas as áreas da vida. Seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na igreja, seja na confiança. A traição é algo terrível na vida do ser humano e traz ruína. Eu nunca vi um traidor, irmão, adquirir muitas coisas para a sua vida. O traidor sempre vai entrar em ruínas da vida. Olha o que aconteceu com Judas. Ele se desesperou, porque ele sabia que não tinha mais saída para ele na mente dele. Porque Satanás já tinha se apoderado. Porque o que o diabo faz é isso. Quando você comete um erro, o diabo coloca logo na mente: ó, já que tu fez isso, acabou para tu. E a Bíblia diz que Satanás tinha se apoderado, está na Bíblia, Satanás tinha se apoderado de Judas. Isso aqui é terrível, irmão. Olha aqui, vamos continuar aqui. Versículo de número 29. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Versículo 30. E tendo Judas tomado o bocado, voltando lá para o pão que Jesus deu para ele, saiu logo, e era já noite, porque ele sabia também que não podia participar da ceia. Ele sai, e Jesus estava ali. Jesus já sabia do que iria acontecer. E quando termina o período ali, no momento em que Jesus, só você ler os sinóticos, você vai identificar Mateus, Marcos e Lucas, você vai identificar isso aí. E Jesus agora termina o período, ele vai para o Monte das Oliveiras. Quando pensa que não chega lá, quem? Judas, o exército para prender a Jesus, para que ele agora vá ser conduzido para começar todo o processo até a crucificação. Eu quero concretizar essa palavra dizendo uma coisa para você: Jesus, ele é aquele que nunca vai te trair. Todos podem te abandonar, todos podem virar as costas para você, todos podem até te ignorar em muitas áreas, mas Deus, ele é aquele que nunca vai te deixar só. Ele é aquele que vai estar contigo até o teu último suspiro de vida. Na situação que você estiver, independente do que você entre na vida, o Senhor vai estar lá com você, te fortalecendo e te dando força. Diga amém por isso. Neste momento, meus queridos irmãos, para nós não tomarmos muito tempo, as horas se passam rápido, nós já vamos estar participando da ceia do Senhor. Os irmãos, da forma que estão, pode ficar sentado mesmo, não tem problema. Eu estarei fazendo a leitura para o momento da ceia e jamais se posicione. Mateus capítulo 26, versículo a partir do 26.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu dizendo: bebei tudo todos, porque isto é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Abra sua harpa no louvor 39, para você estar louvando enquanto eu mandar louvar, tá bom? Vamos ficar de pé todos os irmãos agora, por favor. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, aqui está esse pão em minhas mãos, aqui está tipologicamente o teu corpo que foi, Senhor, vertido na cruz do Calvário, para resgate da nossa alma. Senhor, nós consagramos este pão, Senhor, que cada um dos teus filhos que hão de participar desse momento memorável possa receber alegria, cura para a alma, para o espírito e para o corpo. Senhor, continue abençoando a tua igreja do Fórum Especial. Também está esse cálice, Senhor, nas mãos do presbítero Carlos, que está aqui, Senhor, o suco da uva natural, que também é tipologicamente o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Cada um dos teus filhos que hão de participar deste momento memorável, Senhor, possa sentir a alegria da salvação na sua vida, Senhor. Se a enfermidade cure, Senhor, se há algo na alma, no espírito, o Senhor também possa neste momento tratar para a glória que há no teu nome. Nós consagramos esses dois elementos simbólicos em o nome de Jesus. Podem sentar os irmãos, por favor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele venceu. Mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Meus irmãos, de acordo está escrito em Mateus capítulo de número 26 e o versículo de número 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Amém, meus irmãos? Neste momento, somente o pão, todos os membros, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por este momento memorável que o Senhor está nos conceder de cercarmos a tua mesa, participar deste momento, Senhor, pelo privilégio de cumprir o que o Senhor estabeleceu para a sua igreja, quando disse: fazer todas as vezes em memória de mim. Te agradecemos, Senhor, por este momento simbólico. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Aqueles que podem estar de pé, fiquem de pé todos, por favor, neste momento. Você troca os membros, toca o cálice assim com o seu irmão e diga: eu te amo em Cristo Jesus. Faça isso, diga: eu te amo em Cristo Jesus. Troque o cálice com o seu irmão e diga: eu te amo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 27. E tomando o cálice, dando graça dele, dizendo:
bebei dele todos os membros desse momento, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse ato da Santa Ceia. Deus, muito obrigado, pois diante de tantos desafios, de tantas batalhas, mas nós aqui estamos de pé, Senhor, reunidos em Tua presença para participar deste momento memorável. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por cada um dos filhos que aqui estão presentes, cada membro que participou deste momento, futuramente os demais que ainda, Senhor, se tornarão membros para participar deste momento memorável. Continue abençoando a todos de forma especial. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Todos podeis tomar os assentos, por favor, diaconisa Cleciane, recolhe aqui rapidinho. Por favor, os irmãos podem sentar para a glória de Deus. E neste momento nós vamos estar fazendo a apresentação do pequeno que está ali, o rapaz da mídia, né? Ele é o rapaz da mídia. Todo canto você vê ele na mídia, irmão. Pode vir aqui à frente, irmã Cícera, por favor. Aqui a gente não batiza criança, tá, irmão? A gente não batiza criança. A gente realiza batismo nas águas a partir dos 11 anos de idade, com assinatura dos pais, né? Com a permissão dos pais também, a gente realiza o batismo. E aqui a gente não batiza criança porque você tem que ter consciência, né? Batismo é para arrependimento de pecado, né? O que uma criança dessa tem? Qual pecado, irmão, uma criança dessa tem? Né? Para estar aí, como muitos dizem, batizar a criança, né? E o batismo, tem uns que creram, né, no batismo por aspersão, entre outras coisas. Não, eu não creio nesse tipo de batismo. Para mim, o corpo tem que ser submergido na água por completo para ser um batismo válido no que eu creio, no que a Bíblia me deixa mais esclarecedor, tá bom? Neste momento nós vamos estar apresentando, né, José Anderson Pereira Melo, é isso? Esse rapaz muito bonito, que graças a Deus veio aí, já está indo, graças a Deus veio aí com muita saúde, né, para a alegria dos pais. E é um privilégio, irmão, é um privilégio. A gente sabe que tem muitos pais, né, que lutam, né, muitos casais até hoje lutam para ter um filho. E você tem, Deus te deu o privilégio de ter, agradeça muito, porque filhos é bênção de Deus para a nossa vida, né? E louvamos a Deus pela saúde desta criança, né? E de acordo com está escrito, né, em Lucas, né, capítulo 2, do versículo 22 ao 40, quando Jesus ele foi conduzido para o templo para ser apresentado quando criança. Após Jesus fazer os seus 30 anos de idade, em um ato simbólico, Jesus desce as águas, provando que tem o período da apresentação, que é como criança, e do batismo quando há consciência. Então, de acordo com está escrito na palavra do Senhor, nesta noite nós vamos estar apresentando José Anderson Pereira de Melo, né? Eu vou ler como está aqui no certificado para a gente estar orando. Certificamos que foi apresentado ao Senhor Jesus, conforme escrito nas Sagradas Escrituras, em Lucas capítulo 2, versículo de número 22 ao 40. José Anderson, não é isso? Ferreira Melo, nascido em 16/6 de 2024, filho amado e esperado pelos pais responsável, Cícera Pereira da Silva e o Anderson, né? O Anderson Rafael Herculano de Melo. Então, de acordo está escrito nas Sagradas Escrituras, nós vamos estar apresentando agora José Anderson Pereira de Melo ao Senhor Jesus. Toda a igreja fica de pé, por favor. Fique desse lado aqui, por favor.
Pai, neste momento, Senhor, nós oramos, Senhor, por esta criança, apresentando aqui diante do Teu altar. Senhor, cuide desta criança, cuide dos seus pais, que essa criança possa crescer, Senhor, no temor e obediência da Tua palavra, ser uma bênção em Tuas mãos, Senhor. Cuide do seu crescimento. Abençoe esta criança. Te agradecemos por ter vindo a este mundo com tanta saúde, para a alegria dos seus pais, Senhor. Nós te louvamos pela vida desta criança. Ela, a partir deste momento, Senhor, está consagrada a Ti. Toma, ó Pai, a direção da vida, de todos os momentos da vida desta criança. Cuide dela no seu crescimento, na sua adolescência, no seu período de jovem, de adulto. Sede com essa criança, pois ela te pertence. Está em Tuas mãos, em o nome de Jesus. A igreja diz amém. Para entregar o certificado, cadê a foto? Tá aí. Pronto, tá aí, mas segura assim. Olha que coisa bonita. Pronto, nossa, Deus abençoe, Deus te abençoe, pequenininho. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos por esse realizado desta noite, Senhor. Leva em paz e segurança cada um seus filhos aos seus lares, guarda, livra e protege de todo mal. Senhor, aprove a Ti, sexta-feira estaremos aqui reunidos com Teus filhos para juntos adorarmos o Teu nome. Fica conosco, nós te agradecemos pela presença de todos os Teus filhos aqui presentes, hoje e sempre, amém. Se tiver alguém que entregar a sua vida a Jesus, a oportunidade está em aberto. Deus abençoe a todos, Deus abençoe toda a família da irmã Cícera, esqueça o nome dela direto. Alice, Deus abençoe os seus filhos, né? Minha avózinha, que meu Deus, estava com saudade da minha avó, que Deus abençoe. Poliane, Deus te abençoe junto com a sua família, para a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós e sempre. Toda a igreja diz amém. Está encerrado, se você puder, esteja sexta-feira aqui. Mas deu certo. Eu li atualizo em casa, filmei tudo, tirei foto.